A gente tem visto no livro de Atos como que a história da igreja vai progredindo, né? Como que as coisas vão acontecendo lá. E a gente está ali em torno do capítulo 9. Então, se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir. A gente vai ter ali, pelo menos, parte do nosso texto. Eu vou dar uma lida rápida do que aconteceu entre a parte que nós vimos na semana retrasada, né, e o que acontece no texto de hoje, que é o 10 ao 19, né, não vou ter a projeção dele, mas eu vou ler aqui o que aconteceu. Então, havia em Damasco, né, você lembra que Paulo estava a caminho de Damasco, Paulo viu a Cristo, né, ficou cego, e aí levaram ele até Damasco, ele ficou ali 3 dias sem ver, onde ele não comeu e também não bebeu, e aí ele foi recebido em Damasco, né, versículo 10, 9 e 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, não é o mesmo Ananias de Jesus lá, que morreu, né? Não pode ser, né? Inclusive esse com certeza não é o mesmo, né? Ananias, né? O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então alguém que se colocou à disposição do Senhor Jesus. Então o Senhor lhe disse, levanta-te, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Então até aqui por enquanto, a história, né, a parte, isso aqui é uma introdução, né, o que aconteceu entre um período e outro, né, o período do que nós estudamos semana passada e que a gente vai estudar essa semana. A gente vê um sujeito disposto a servir a Deus hospedando uma pessoa, né, uma pessoa perigosa aqui inclusive, né, uma pessoa que, né, ele próprio teve receio em pensar, será que esse cara vai ser uma ameaça talvez para mim, né, ele tem aqui inclusive carta branca para fazer, não é que ele era um fora da lei, vou hospedar não, alguém que pela lei pode, né, seria como, sei lá, né, Deus aparece para nós, para você em sonho essa noite e diz, vai ter um inimigo da igreja aí presente em Novo Hamburgo, sei lá, o Haddad vai estar aí, né, o nome dele é Haddad, vai estar numa rua aí, tu vai encontrar o cara e vai orar por ele e vai receber ele na tua casa. Seria quase isso, né? Um cara que tem carta branca do governo, né? Um inimigo talvez da igreja, né? E aí mesmo assim esse sujeito Ananias aqui, ele entra para a história, né, como alguém que faz boa mordomia dos seus bens, hospedando aqui uma pessoa que vai se tornar chave para o crescimento de toda a igreja, né? E a própria Bíblia, né, que vai ser escrita depois aqui, as cartas de Paulo, tudo isso vai estar ligado a esse aspecto, essa decisão de Ananias em obedecer a Deus. Vamos orar para que o texto aqui de 19 em diante aqui possa falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo testemunho de muitos irmãos que fizeram aquilo que o Senhor quis, aquilo que o Senhor pediu, aquilo que o Senhor ordenou, Senhor. E muitas pessoas em obediência foram fazendo isso ao longo da história da Tua igreja, Senhor. A gente vê aqui a pessoa de Ananias, o próprio Saulo também começa a dar o seu testemunho, Senhor, de quem ele foi como sujeito transformado e como ele pode agora, Senhor, edificar a Tua igreja, Senhor. Que a gente possa ver, entender e compreender princípios e aspectos para as nossas vidas, através da história desses irmãos
lá no começo. É por isso que oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, deixa eu começar aqui com a parte, eu gosto da parte geográfica, eu gosto de geografia, eu adoro a geografia das regiões. Isso aqui, para quem não conhece, é Damasco. Damasco aqui é antes da guerra e aqui é depois da guerra. Você vê a diferença dos prédiozinhos lá, você consegue ver que os prédiozinhos estão bem mais inteiros e aqui os prédiozinhos estão destruídos, né? Grande parte deles, a gente sabe que a guerra na Síria, né, que é uma guerra que inclusive está ainda acontecendo, essa guerra não acabou, tem ali um conflito bastante grande na região, e é interessante que essa história acontece em Damasco, essa cidade que ainda existe. Obviamente ela não era tão grande naquela época, mas ela já era uma cidade grande, já era uma cidade de referência, tanto é que Paulo, a gente viu Saulo, né, no texto anterior que a gente viu, ele faz questão de ir até a cidade por ser uma cidade referência aí numa outra região, fora do que a gente chama hoje Israel. Existe a parte antiga da cidade. Essa parte antiga ela é cercada por uma muralha, tem portões nessa muralha e tem entradas e saídas, né, nesses portões, e tem esse rio que corta a cidade de Damasco. Esse rio ele passa por dentro da cidade antiga, passa por dentro da cidade também nova, mas por dentro também da cidade antiga. E é interessante essas curvinhas assim, né? Foi sendo construído. A gente faz diferente hoje nas nossas construções, né? Vamos aterrar o valão lá, que eles fazem um retão lá e, né, nessa época eles mantinham ali as curvinhas dos rios, bem visível e notório aí essa parte. Isso aqui, claro, isso aqui é antes, né, da guerra atingir. Isso aqui é posterior, né? Então posterior à guerra. Então virou, né, uma bagunça ali a cidade, tudo destruído. A gente sabe de irmãos, através da nossa missão, a gente tem conhecimento que vários irmãos, pastores bíblicos em Damasco, na Síria, eles têm comprado esses imóveis, esperando que a guerra acabe, para que esses imóveis valorizem e sejam centrais para eles construir igrejas, então, nesses lugares mais centrais da cidade. Então é sabedoria aí de alguns irmãos. E existe uma rua que, aqui no texto, dependendo da versão que você tem, essa rua vai ser chamada Rua Direita ou Rua Reta. A gente não tem uma rua lá no Gramado, como é que chama aquela rua? Rua Torta, né? Então essa aqui é a Rua Reta. E por quê? Porque todas as ruas da cidade eram tortas e essa aqui é reta, né? Então essa rua, ela existe até hoje, ela não só aparece nesse texto que a gente viu agora, mas o que a gente vai ver também, esse caminho aqui reto, onde Paulo vai ficar hospedado. Essa aqui é a foto mais antiga que existe dessa rua. Essa foto é mais ou menos por 1900, né, bem antes da guerra. Então como era essa rua. Essa aqui era a principal rua da cidade antiga, era a rua central da cidade, que é aonde entrava na cidade, através de um desses portões. Então essa rua dá para um desses portões e ela também sai num desses portões. E é interessante que hoje, nessa rua, existe uma casa lá que eles chamam de Casa de Ananias, perto inclusive da saída da cidade. Tem essa Casa de Ananias, hoje é, né, um templo, uma igreja, meio estilo museu, e essa aqui é a frente da casa, isso aqui por baixo da casa. Então eles encontraram, essa descoberta aqui é de 1920, eu acho, ela é bem recente. Descobriram uma igreja que estava lá soterrada, né? Então esses afrescos, o recheio da igreja não é da época, né? Nem os banquinhos, nada, né? Não ficou da época, talvez, de Ananias. A gente não sabe se foi Ananias mesmo que fez essa parte aqui desse templo. Ele é meio abaixo da terra, mas talvez alguém que, os filhos, netos, bisnetos de Ananias que fizeram depois esse templo, a gente não sabe, né? Mas, claro, a tradição acaba atribuindo, dizendo que Paulo teve ali e tal, né? Mas ninguém sabe ao certo até que ponto, né? Possivelmente, sim, ele teve por aquela rua, possivelmente o imóvel era por ali, e existe também a possibilidade de que, de fato, essa era a casa de Ananias. Esse aqui, então, são os muros da cidade antiga, né? Essas muralhas que estavam ao redor. Ele tem algumas aberturazinhas e tem esses portões, né, da onde são as únicas possibilidades das pessoas entrar e sair pela cidade. Isso tudo eu estou falando porque isso tudo vai estar relacionado ao nosso texto hoje, algumas coisas que a gente vai ver aqui, que é interessante que se comprovam, né, a geografia atual, até
com a arqueologia atual, elas são comprovadas na Escritura e pela Escritura. É algo que nos dá muito mais fascínio e a gente pode crer com muito mais vigor. Hoje, a gente pode visitar lá pelo Google. Visitei essa semana Damasco, fantástico. Não, as fotos são anteriores da guerra, não tem caminhos lá atuais depois da destruição. Diz assim, então, o texto, parte B do versículo 19, onde a gente parou, diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, não só com o Ananias, mas a igreja, os que creram em Cristo, que estavam em Damasco, e ele começou ali, ficou um tempo recebendo instruções dos cristãos. Por muito tempo, Saulo estava caminhando no caminho errado, ele estava seguindo um caminho de destruição, através da religião judaica, que oprimia o cristianismo, e ele ficou ali recebendo instruções, então, acerca do que era a forma correta. Alguns entendem até que talvez, nesses vários dias que ele ficou, ele foi talvez, possivelmente, discipulado, inclusive por Ananias, onde ele, por um tempo, ali conseguiu crer em algumas coisas e entender certas coisas que talvez, Saulo não compreendeu tudo de uma vez só. A gente tem aquele momento onde acontece, vamos dizer, a conversão de Saulo, mas tem várias coisas que ele precisa aprender ainda acerca das verdades da Escritura. Logo aconteceu o quê? No versículo 20, então, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então, as sinagogas é o lugar onde os judeus se encontravam em cada cidade, especialmente fora de Jerusalém, e essas sinagogas, então, eram lugares onde, para que houvesse uma sinagoga, tinha que ter uma quantidade maior de judeus ali presentes nessa cidade. Então, Damasco, como era uma cidade grande, tinha uma sinagoga. Tem um outro nome que eles dão para o menor, para o encontro menor, eu não lembro agora qual é o termo, mas cidades maiores têm sinagogas. Até, por exemplo, a gente tem em Porto Alegre, sinagoga judaica, hoje ainda. E aqui eu não sei de nenhuma, alguém sabe? Se tem por aqui pela região, eu acho que não tem, porque teria menos judeus. Então, ele começou a pregar nas sinagogas, é o lugar onde os judeus congregavam, e ele começou então a falar dos judeus sobre Jesus Cristo. Ele começou a anunciar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. A gente vai ver Saulo fazendo isso como estratégia missionária, indo para várias cidades, todas as cidades onde Paulo vai nas suas viagens, ele vai procurar uma sinagoga para pregar. E aqui ele faz isso já, a primeira vez já em Damasco, e começa a pregar nas sinagogas de Damasco, pregar que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 21, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? Parece que ele está falando contra o próprio time, mas que história é essa? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Então, as sinagogas já tinham essa informação, que Saulo estava indo para lá justamente para perseguir os cristãos, e agora ele começa a falar dos cristãos. Então trouxe aí uma certa confusão para os sujeitos, o que estava acontecendo. Então, os judeus tinham uma expectativa que Saulo ia vir para ajudar eles a caçar os cristãos e talvez matar, mas pelo menos no mínimo jogar na prisão, levar para Jerusalém, eles todos presos. Mas a realidade que eles acabam vendo é Saulo pregando, mudando o foco dele e pregando a verdade, o que levanta aí certas suspeitas. Paulo tinha uma boa fama entre os judeus, começa agora a ter uma má fama. Ele tinha uma má fama entre os cristãos e começa a ter uma boa fama, porque ele troca de time, vamos dizer assim. Então, versículo 22 continua e diz assim: todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, o prometido. Quando a gente fala sempre o Cristo, aquele que era o prometido. Então, quando ele fala que Jesus é o Cristo, às vezes a gente tem que Jesus Cristo, parece que Cristo é o sobrenome dele, Não era, porque Cristo é o prometido. Então, ele estava demonstrando que Jesus é o Cristo. Como que ele faz isso? Através de uma demonstração. Claro que ele trazia aqui ensino. Tinha essa confusão que estava se criando, diz ali o versículo, e ele fazia essa confusão, mas para demonstrar que Jesus era o Cristo. Então, ele tinha aqui uma questão de demonstração, provando, através até da lógica. E é isso que muitas vezes nós fazemos quando a gente vai evangelizar alguém.
quando a gente vai falar de Cristo para alguém, e é por isso que existe teologia. Você já ouviu alguém falando, existe mais na internet talvez isso, né? As pessoas falando assim, não precisa estudar teologia, né? Tem que pregar Cristo, né? Para que ficar estudando teologia? Tem que pregar Cristo, não tem que ficar estudando. Uma vez uma pessoa me falou isso, né? O pastor não tem que estudar, tem que pregar, só pregar Jesus, é suficiente, né? Eu entendo o que essa pessoa quer dizer, mas o que acontece é que essa pessoa não entende o que é teologia, né? Teologia é a gente entender e provar através de uma questão, de formas lógicas, para a mente humana entender o que de fato é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. A teologia ela começa lá no começo da história, onde as pessoas começam a falar, e aqui Paulo, por exemplo, provando quem que é o Cristo. Então, ele pega através da teologia, do entendimento de quem seria o Messias, o Cristo, ele tem uma teologia acerca disso, e ele diz, olha, essa teologia se cumpriu na pessoa de Cristo. Então, teologia é juntar as informações que nós temos na Bíblia. Isso é teologia. Então, a gente não precisa ter medo de teologia, né? Pensar, eu não entendo nada de teologia, quem entende de teologia é o Tiago. Não, né? Todos nós entendemos pelo menos um pouco de teologia e devemos nos aprofundar na teologia. Devemos estudar para poder falar de Cristo, inclusive para as pessoas. Quando a gente vai falar de Cristo, né? As pessoas têm dúvidas acerca de quem é Jesus Cristo, porque elas têm uma má teologia. Então, por exemplo, lá no começo da igreja, começou, né, um período depois aqui, né, dos discípulos, quando começa a história, que a gente vai chamar de história da igreja, começa-se os debates, né? Quem é Jesus Cristo? Aí uns dizem que Jesus era tão santo que quando ele caminhava, ele flutuava, ele não encostava no chão. Porque o chão, a terra, a matéria é má. E Jesus era feito de uma outra matéria e ele não encostava na terra, no chão. Então as ideias loucas começaram. E até hoje as pessoas têm umas ideias meio assim, meio estranhas acerca de Jesus. Desde os extremos, não, Jesus nunca existiu. Que é quase impossível de provar, que Jesus nunca existiu como personagem. Os caras têm provas, nada a ver quanto a isso. Quanto a esse fantasticismo acerca de Jesus, que Jesus brilhava, que Jesus tinha uma auréola em cima e tal. Então, o que responde a essas propostas estranhas? A teologia. No caso, uma área da teologia é cristologia. Quem foi Jesus Cristo? Então, isso é um compêndio de informações. A gente junta todas as informações da Bíblia sobre Jesus Cristo e a gente forma, então, algo chamado teologia acerca de Cristo, cristologia. A gente não precisa ter medo disso, A gente tem às vezes medo dessas palavras difíceis assim, Cristologia, Não sei nada sobre cristologia. Claro que você sabe. Você sabe informações sobre Jesus Cristo e essas informações elas provêm das Escrituras. Então Paulo estava fazendo isso. Ele estava, diz ali o termo, ele fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que vinham de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, essa demonstração através de lógica, provando que Jesus era o Cristo. Ele juntava a lógica humana com teologia, mostrando que Jesus então era o prometido. E até hoje a gente tem que fazer isso. Isso faz parte do nosso dia a dia. Você é um teólogo. Todas as pessoas são teólogas, Elas normalmente têm uma má teologia acerca das coisas. Elas pensam sobre Deus. Elas chegam a conclusões sobre quem é Deus. Ou chegando a uma conclusão, não, Deus não existe. Ou chegando em conclusões, não, Deus é uma força cósmica e tudo mais. E a questão é da onde parte essa teologia. Informações acerca de Deus. De onde vêm essas informações? Elas vêm de alguma fonte que você, em algum aspecto, confia. Aqueles que acreditam nas Escrituras vão ter a sua fonte das Escrituras. Então, uma forma que eu gosto de usar para evangelizar é perguntar, como o Ronaldo falou, você tem uma fé em Deus? Ou perguntar, quem é Deus para você? A pessoa vai te dizer, e aí você pode perguntar, de onde vêm essas informações? Se for meio furada ainda mais, você pode dizer, de onde vêm essas informações? Eu li, não li e tal, mas esse é o Deus da Bíblia? Será que é o Deus que a Bíblia revela? Então, qual que é o Deus da Bíblia? Você vai ter várias informações para falar sobre o Deus da Bíblia, porque você conhece teologia. Teologia é o estudo acerca de Deus, ou das coisas de Deus. Então a nossa teologia, ela serve para várias coisas e uma delas é o evangelismo. E o nosso evangelismo ele vai conseguir ser tão profundo quanto a nossa teologia. Então é bom a gente saber decorar, memorizar certas coisas. E por mais que às vezes a gente saiba, a gente pensa, mas eu sei tão pouco sobre Deus. Mas ainda assim, isso já é o suficiente
para que você possa comunicar aquilo que você sabe sobre Deus para outras pessoas. Versículo 23. Decorridos muitos dias agora, muitos dias de novo se passaram, e os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, né? Aparentemente os judeus gostam de fazer acordo para matar pessoas, né? Eles se juntam e eles fazem um acordo para matar pessoas. Os judeus, eles têm uma tendência, como super religiosos, né, a criar facções, e o judaísmo dessa época ele era todo dividido em facções. Quando a gente vê fariseus, saduceus, escribas, tal, a gente vai ver vários tipos de facções, grupos entre os judeus, e eles assim têm bastante ódio assim entre eles. E aí o que eles fazem? Quando tem um inimigo em comum, parece que é a única forma que eles conseguem se juntar. E isso acontece algumas vezes. Aconteceu lá com Jesus, de forma semelhante. Aqui acontece com Saulo. De comum acordo, então, eles decidiram matar Saulo. Mas Saulo ficou sabendo dos planos deles, né? Quando ele fica sabendo, né, talvez através desses contatos cristãos agora convertidos, ficam sabendo desse plano de matar o próprio Saulo. E aparentemente essas pessoas então estavam espreitando ali por Saulo, né? Como é que você vai encontrar agora Saulo, né? Você vai sair batendo de casa em casa para encontrar Saulo? Se Damasco era uma cidade grande, né? Pensa você, talvez aqui em Campo Bom, né? Vamos procurar Saulo agora, né? Como é que a gente vai fazer? Sair batendo de porta em porta? Não, eles fazem uma tática, né? A tática deles é, dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Então, como a cidade era murada, né, tinha essa muralha ao redor, eles podiam, né, ficar ali espreitando Paulo, especialmente nas entradas e saídas da cidade, aí, nesses portais que tinham. Então, esse aqui é um mapa, esse aqui é o mapa mais antigo que existe da cidade de Damasco. Você pode ver, tem alguns pontos interessantes, tá? Ele não é tão antigo, ele não é da época de Paulo, né? Ele é mais ou menos, eu não consegui achar a data certa disso aqui, mas como ele está em latim, né? Possivelmente é de uma época posterior dos romanos, talvez até depois das cruzadas, esse mapa foi feito. E aqui a gente vê o rio, né? Interessante aqui aquele rio que a gente vê que entra e sai da cidade, tem até uns barquinhos aqui navegando no rio, e ele é tortinho, né? Que nem ali foi conservado tortinho dessa forma que a gente viu aquelas fotos, né? Aqui a única rua que eu encontrei que é reta, e é interessante porque ela dá numa saída aqui, né? Dá várias saidinhas aqui a cidade. Então tem uma rua que é reta e que dá numa saidinha, e tem uma igreja que é escrito que Igreja de São Paulo. Essa catedral possivelmente foi construída posteriormente, né? Na época dos cruzados aqui, para marcar talvez o lugar, ou pelo menos o lugar que eles decidiram que seria a casa de Ananias, né? Essa rua, esse trecho aqui, eles têm 1.500 metros, então a gente tem mais ou menos uma proporção aqui do que seria a cidade na época, né? Nessa época pelo menos aqui nos anos 1000, 1300, 1400 talvez. Então esse mapa possivelmente é dessa época aqui. Então o que eles fazem, né? Como a cidade é murada, eles vão espreitar nas entradas e saídas. Eles colocam os caras ali de guarda, talvez ali em cima do muro, talvez ao redor ali, ficam de butuca ali encostado no muro, o cara observando quando que Saulo, né? Paulo vai sair da cidade. E aí o que os amigos dele fazem, né? Olha bem para esse muro aqui, um penhascão aqui, né? Um descidão até lá, né? E obviamente Paulo, por isso que eu não gosto dessas imagens da igreja antiga, né? Porque, quem que é Paulo, né? É aquele que brilha ao redor da cabeça dele, né? É fácil encontrar Paulo, né? Só procurar o cara que tem uma coroa amarela brilhosa, né? Então a gente sabe que isso aqui não retrata, né, a realidade. Mas os seus discípulos, né, o que eles fazem? Os discípulos que estavam junto com Saulo, mas seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Então eles, amarram lá Saulo, fazem um rapel ali, estilo Missão Impossível, né, para descer ali, né, daquela muralha, ou de alguma daquelas muralhas
né, para ajudar. Então é interessante como os cristãos, né, eles auxiliaram, eles apoiaram Saulo aqui, alguém que era até pouco tempo atrás um inimigo, mas eles aceitaram, eles creram, viram evidências que Saulo apresentava, né, incluindo o seu próprio testemunho acerca da sua mudança de vida, acerca da sua conversão. E essa evidência de Saulo, ela é algo marcante, inclusive na história da igreja, né? O que levaria um sujeito em sã consciência, e a gente vê que Saulo era alguém em sã consciência, ele não é um louco, não, ninguém louco consegue escrever esse monte de coisa que Saulo escreveu, que faz total sentido, Paulo vai escrever depois, né? Inclusive isso é às vezes algo para provar que a Bíblia é verdadeira. Você quer provar para alguém que a Bíblia é verdadeira? Você fala, por exemplo, de Paulo, né? Como que alguém que perseguia os judeus, e tem tantas evidências lá, visíveis ainda, a cidade existiu, tudo é certinho, a rua reta existiu, existe até hoje, ainda tem aquela rua lá, e esse sujeito então muda de time, e agora ele vai passar de perseguidor, né, alguém grande dentro de uma religião que estava estabelecida, para ser alguém perseguido, né? O que aconteceu com esse cara? Algo aconteceu. Mesma coisa acontece com os discípulos, né? O que leva os discípulos, né, a agora ser perseguidos e sair pelo mundo pregando e sendo perseguidos e mortos? Todos eles basicamente vão ser mortos. O que leva os sujeitos a fazer isso, senão uma fé verdadeira de algo que eles viram, de algo que eles experimentaram? E Saulo vai usar desse testemunho aqui, não só aqui nesse momento em Damasco, mas ao longo da história dele, vai fazer suas viagens missionárias, falando daquilo que ele vivenciou, falando sobre a verdadeira esperança que ele viu a Jesus Cristo. Então nós também, né, através do nosso testemunho, nós temos essa oportunidade. Talvez, né, você não sabe, como é que eu vou começar uma conversa com alguém, né? Você pode conversar acerca do seu próprio testemunho, quem você era e quem você é agora. Você pode incluir Paulo nessa história, né? Quem Paulo era, quem Paulo foi depois, quem eram os discípulos e quem eles se tornaram quando encontraram a Cristo. Eram pessoas totalmente, né, não educadas, pescadores que não sabiam nada, né? Mas quando conheceram a Cristo, mudaram de vida completamente. E essa pode ser, né, o seu testemunho possivelmente é semelhante a isso. Você não conhecia nada acerca de Deus, conheceu a Cristo, depositou a sua fé nele e a sua vida mudou. E como sua vida mudou, aí é o seu testemunho, aí é a história da sua própria vida. Então é algo interessante para a gente observar aqui, é que Saulo não perdeu tempo, né? Ele viu que existia uma necessidade gigantesca e ele saiu daquela cidade. Ele sabia que aquela cidade já estava dominada, a igreja já estava ali estabelecida. Ele resolveu ir adiante, né? Vamos adiante para fazer, tem mais coisas, tem mais serviço para fazer, vamos embora. E como os cristãos aqui, eles foram rápidos para perdoar, né? Pense que talvez algumas daquelas pessoas que receberam Saulo, talvez parentes deles tinham sido presos, tinham sido espancados por Paulo, por Saulo lá. Talvez eles próprios talvez tinham sofrido nas mãos de Paulo. Eles estavam na expectativa de sofrer nas mãos de Saulo. Isso ia acontecer e eles foram rápidos para perdoar e rápidos para entender que Saulo tinha passado por uma transformação verdadeira, que ele era alguém que agora conhecia a Cristo. Versículo 26, aqui tem o cara do Missão Impossível, que é Saulo descendo a muralha pendurado. 26, quando chegou a Jerusalém, Saulo, né, tentou reunir os discípulos, possivelmente os próprios discípulos de Cristo, mas também os crentes da região, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, né? Então, em Jerusalém, com certeza, aquelas pessoas que Paulo prendeu, elas ainda estavam presas. Então pensa isso, né? Meu irmão está lá preso por Saulo, e agora volta o Saulo e diz, não, agora eu sou amigão de vocês, chega aí, né? Olha quem aí está querendo fazer a coisa certa, né? Vai nessa, né? Então, os cristãos às vezes têm muito disso, né? Ser difícil em perdoar, né? Que nem a história, né, que Jesus ilustra com o filho pródigo, né? O filho pródigo, a principal história do filho pródigo não está em torno, né, do filho que desperdiça os bens do pai. A principal história do filho pródigo está em torno do irmão que não perdoa, que não quer receber de volta aquele irmão. Essa é a lição do filho pródigo. A lição principal do filho pródigo é essa. E ela é para aqueles que agora fazem parte do povo de Deus,
né, não querem receber os novos entrando no povo de Deus. Essa é a principal história do filho pródigo. Então Barnabé, que é chamado, né, o filho da exortação, ou filho da consolação, né, ele era de Chipre, né, a gente conhece esse sujeito, ele o levou, né, Barnabé levou Paulo, né, aos apóstolos, e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor. Então o Barnabé se tornou uma testemunha, né, falando bem do Saulo aqui, dando testemunho do próprio Saulo, que lhe falara, vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então esse Barnabé aqui, ele assumiu essa bronca aqui, né? Alguém teve coragem de assumir a bronca e, não, vamos botar fé nesse sujeito aqui, vamos acreditar nele, porque ele corajosamente também estava correndo risco de vida lá em Damasco. Assim, 28, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então a credibilidade, né, que Barnabé trouxe possibilitou que ele agora tivesse liberdade em Jerusalém para continuar pregando em nome do Senhor Jesus. Paulo agora em Cristo, né, e Barnabé deu essa chancela, né, diante dos cristãos, dizendo, olha, não, de fato esse cara é um bom cristão, ele agora pode levar o nome adiante. É interessante que eu vejo isso muito na nossa realidade, né, essa ideia de chancela, né, como é que a gente recebe pessoas normalmente na igreja, né? Alguém convida, né? Dificilmente as pessoas veem uma placa aqui, entram e vou confiar nessa pregação aqui. Dificilmente as pessoas ouvem uma pregação na praça, lá no centro, e dizem, não, eu vou confiar minha vida nisso aqui, né? A verdadeira conversão normalmente acontece através de um bom testemunho de alguém alguém que é confiável, alguém que você confia ou que confia em você, para trazer você para dentro da igreja. Alguém te trouxe, provavelmente, para dentro dessa igreja, e você também, através dessa confiança que pessoas têm em você, você pode ser essa chancela, assim como Barnabé foi, né? Dizer, não, ali, vem lá que é legal, vale a pena, é de fé, né? É o que Barnabé faz aqui com Saulo, né? 29, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo, né? Então ele criou mais uns inimigos aqui, né? E aqui é outra fatia de judeus aqui, que são agora os de fala grega, né? Que são os que têm origem grega, né? Não são os judeus de sangue, mas são os gregos que se converteram ao judaísmo, né? E Paulo então começou a fazer ali sua pregação, fazia uns posts no Facebook lá, e os inimigos, criou um monte de inimigos que queriam agora matar ele, né? Sabendo disso, os irmãos, né, o pessoal da igreja, os levaram para Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária, e o enviaram para Tarso, né? E aqui agora o último versículozinho, 31. Né? Tarso é a cidade de origem de Paulo, né, onde ele agora podia inclusive pregar para os seus, né, para as pessoas que ele conhecia de origem, onde ele podia ter mais relevância sem tanto risco, por enquanto, até as pessoas aceitarem, né, o fato de que Paulo tinha mudado de time. 31, o último versículo do capítulo diz assim, não é o último versículo do capítulo, mas é o último do nosso trecho aqui, vai ser assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então ele dá um epílogo aqui, né, uma descrição do que estava acontecendo naquele momento. Então, houve algo muito visível, né? Houve algo que foi visivelmente transformador na vida de Paulo, mas foi interessante que somente as pessoas que acabaram crendo foram aquelas que viram Paulo, estiveram com Paulo e ouviram dele e viram, não, realmente o cara mudou de vida. E esses ajudam Paulo agora dando bom testemunho acerca dele, né? Dizendo, olha, esse sujeito aqui, ele mudou de vida. Esse cara aqui, pode escutar ele, porque ele conhece, ele sabe do que ele está falando, ele aplica bem as escrituras, você pode ir lá ver ele.
Então, começam a aparecer esses sujeitos. Isso não vai acontecer só aqui com Barnabé, mas isso vai acontecer em outras regiões com outras pessoas que vão dar bom testemunho de Paulo. E como isso é real na nossa sociedade hoje, né? No nosso dia a dia, onde a gente, como sociedade, né, a gente tem muita desconfiança, né? Então eu vi hoje os testemunhos de Jeová aqui passando aqui na frente, né? Como é que os testemunhos de Jeová fazem? Eles vão de casa em casa, né? No passinho. Posso falar do passinho, do testemunho de Jeová? Não. Os testemunhos de Jeová tem um passinho bem específico. Você consegue identificar o testemunho de Jeová pelo passinho, né? Que eles têm um passinho bem devagar, assim. Você vê que eles não estão muito afim de fazer aquilo, assim. E de fato, pela regra deles, eles têm que fazer. É obrigatório você fazer esses evangelismos de 2 a 2. E eles têm um passinho que é tão lento assim, que parece que vai para frente, mas volta, assim. Eles vão caminhando, assim. Se você já fez evangelismo de porta em porta, né, e você não estava muito afim, você sabe qual é o sentimento, às vezes, que eles têm ali. E normalmente esse é o passinho do testemunho de Jeová. Eles têm muita dificuldade, né, de fazer esse evangelismo, principalmente na nossa região, porque a gente, né, quer mais chancela do que alguém chegando na porta da nossa casa e batendo na porta, né? E aí que entra o bom testemunho, que nós queremos ser o verdadeiro avanço da igreja. Então, o verdadeiro avanço da igreja sempre vai acontecer através de relacionamentos. O avanço da boa igreja, da igreja saudável, ela acontece através de bons relacionamentos. Você até consegue convencer pessoas, cara, vem lá assistir um culto, vai ser bom, vai ser jóia, eu pago para ti, o Uber para ti ir lá assistir o culto, né? Mas a pessoa, tá bom, eu vou lá, ela vem, mas se você tem um relacionamento com a pessoa, se você já conhece a pessoa, você tem amizade, você tem um grau de parentesco, muito mais facilmente você vai ter uma aproximação, ou você trabalha com a pessoa, você já desenvolveu confiança, né? A pessoa confia em você e você diz, olha, eu vou num lugar, numa igreja, funciona assim, 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 é legal, é jóia. Essa chancela, assim como o Barnabé ali faz, né? Ela vale muito mais do que bater em 100 portas aí. Então, vamos usar disso, né? Acho que é um uso bastante interessante do que a gente aprendeu no texto aqui de hoje, né? Como Saulo aqui, ele pode ser edificado pelos irmãos, né? Uma pessoa que tem transformação de vida, entra para dentro do contexto de igreja, tem vida transformada, começa a pregar, né? Através do ensino desses irmãos, ele próprio, com a sua capacidade que ele já recebeu de Cristo, juntando, né, a experiência que ele tem de todo o ensino que ele já teve durante a vida dele, ele agora começa a pregar, e não somente isso, mas pessoas começam a dizer, olha, escute a pregação desse cara, né, o que vai levar ao avanço verdadeiro do Evangelho, e essa história de hoje, ela é um ponto de virada na história do mundo, porque o mundo vai mudar através desse cara, né. Tudo bem que Jesus, né, traz uma grande mudança, mas Saulo, né, é quem vai fazer isso ir adiante, né? Quem vai fazer a palavra de Cristo e a boa teologia, inclusive, ir adiante, né? E ele vai desenvolver essa teologia através de muitas cartas, muitos escritos, né, que a gente vai ter no Novo Testamento. Vamos orar por isso, então, pedindo que Deus use o nosso testemunho, que Deus use, né? Eu sei que muitas vezes a gente erra diante de pessoas, as pessoas veem isso, mas isso muitas vezes não abala a confiança, né? Nós podemos, mesmo não sendo cristãos 100% ao redor dessas pessoas, nós podemos usar da confiança que nós temos para trazer pessoas para o reino de Deus. Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, a gente te agradece, Senhor, por oportunidades que o Senhor nos dá de evangelismo, por oportunidades de relacionamentos que a gente tem ao nosso redor, e a gente quer pedir, Senhor, que cada relacionamento, cada amizade, cada parentesco que a gente tem, cada grau de parentesco, pessoas que a gente tem ao nosso redor, a gente possa estar usando disso, usando dessa confiança e confiabilidade para trazer essas pessoas para dentro da igreja, para trazer elas para conhecer a Ti e fazer parte, Senhor, do Teu reino. Que a gente possa estar aprendendo a evangelizar essas pessoas, usando do nosso testemunho, usando da história da nossa vida, assim como Paulo faz, usando da boa teologia, Senhor, o pouco que nós conhecemos acerca de Ti, acerca da Bíblia, para falar de Ti e do Teu amor para essas pessoas. Permita, Senhor, que a gente tenha oportunidades para convidar essas pessoas para eventos, momentos, cultos, reuniões da igreja, momentos onde a Tua palavra vai ser apresentada. Que, como nós oramos já também, Senhor, essa apresentação do Grupo M possa ser um desses momentos, um desses eventos, onde a Tua palavra vai ser pregada, a Tua palavra vai ser ouvida e entendida por muitas pessoas. Que nós possamos ter a coragem de convidar algumas pessoas para estar lá conosco, para estar participando conosco desse grande evento, Senhor, que
vai ser a pregação da Tua palavra através desse musical, e que o Senhor esteja usando esses missionários que vêm, essas pessoas que estão vindo aí pela estrada, Senhor, pregando acerca de Ti, Senhor, e que isso possa ser algo usado pelo Senhor. Que nós possamos estar também fazendo parte desse plano Teu, Senhor, de trazer o Teu reino à terra. É por isso que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Isso, joia então, terça-feira, nosso encontro de oração, e também, esse negócio aí do grupo M, eu vou mandar no grupo lá os convitinhos, você pode encaminhar para outras pessoas, se você quiser convidar, tenta ser bem efetivo, convidar pessoas que você tem um bom relacionamento, que você acha que seria interessante que essas pessoas ouvissem, no sábado a parte de edificação, acerca do céu, e no domingo, quem quiser participar também à noite, evangelístico. Se você também quiser ajudar aí hospedando uma dessas pessoas, seria legal, porque até a gente pode engrossar um pouco o caldo para tentar trazer alguns aqui para estar conosco aí também no domingo de manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te use aí essa semana e que isso possa ser algo aí bem jóia nas nossas vidas. Uma boa semana a todos.